Olá, estudantes de História do nono ano! Tudo bem com vocês? Eu desejo que vocês estejam bem. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre o Brasil durante a década de 1920, o Brasil dos anos 20. Então, o Brasil dos anos 20 é um país que vai ver diversas transformações, sobretudo ali na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, no qual vão se urbanizar e vão crescer bastante, se tornando aí grandes metrópoles. Mesmo que nos anos 20, a maioria da população brasileira ainda vive na zona rural, mas o país vem se urbanizando, o país vem se passando por um processo de transformação nas cidades. As cidades vão crescendo, vão se industrializando aqui na década de 20 e consumindo esse momento chamado de Belle Époque ou Belle Époque, que vem lá da Europa, né? Esse período em que surge o telefone, surge o rádio, vem para o Brasil aí a ideia do futebol, o automóvel, o avião. Então todos esses elementos trazidos da Europa vão transformar o cotidiano, a vida dos brasileiros e alterar, mudar bastante aí os costumes, né? Então as pessoas não queriam mais se apegar a coisas arcaicas, antigas. Durante a década de 20, o que era interessante eram as novidades que vinham. Então são anos loucos, como diziam aí alguns historiadores. Muito bem, então vale se ressaltar a vinda aí em 1922, por exemplo, da Exposição Internacional, que veio para o Brasil aí com essas novidades científicas e tecnológicas da época, e por não dizer cultural, por assim dizer, né? Então, nessa ocasião, foi feita a primeira transmissão radiofônica no Brasil. Então, foi um momento muito importante, como revela aí as imagens. Muito bem, e também tivemos no Brasil, tivemos aqui em São Paulo, a Semana da Arte Moderna, em 1922, como está aí na imagem. Vocês podem ver que foi um movimento artístico de várias inovações. A ideia aqui era evitar, era fazer algo distinto da cultura europeia. Era criar uma arte própria, uma arte nacional. E daí nós tivemos poetas, pintores, artistas plásticos e vários outros aqui no Brasil durante a famosa Semana da Arte Moderna. Vou gravar um vídeo falando sobre ela. Bom, mas a década de 20 ela vai se encerrar com uma grande crise cafeeira. Então o Brasil ele vai perder um grande parceiro econômico com a crise de 1929, que é os Estados Unidos e outros países europeus, que não vão mais poder comprar o café brasileiro como comprava antes, da quantidade que comprava antes. Então o Brasil vai passar uma crise, uma grave crise no setor cafeeiro. E isso vai estimular a produção de fábricas nacionais, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o número de fábricas era 7.000 fábricas nós tínhamos aí em 1914 e passou para mais de 13.000 fábricas em 1920, bem como o número de operários, que são os trabalhadores das fábricas, que lá no começo da década de 20, tínhamos aí em torno de 154.000 operários. Já no final da década de 20, nós temos aí um total de 275.000 operários. Então é uma verdadeira revolução. Então nós temos aqui uma perguntinha aqui para falar sobre o Brasil dos anos 20. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, vou colocar para vocês essa pergunta. Então vamos lá. Quais as principais transformações culturais ocorridas na sociedade brasileira na década de 1920? As transformações culturais eu acabei de falar, acabei de listá-las, né? Bom, na década de 1920 nós tivemos aí várias novas tecnologias inventadas aí com a Belle Époque, né? Ou Belle Époque. Aí nós temos o exemplo do automóvel, do rádio, do telefone, do futebol, do avião, né? Então todos esses elementos trazidos aí com a Belle Époque ou Époque
mudaram, transformaram aí o cotidiano dos brasileiros, alteraram os costumes, né? E com isso, nós tivemos também a inauguração aí de universidades, né? A criação de universidades, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro, a Semana da Arte Moderna, que revolucionou aí a cultura brasileira dos anos de 1920. Espero que tenham entendido a aula. Bons estudos!